Nos últimos 2 anos, nós temos ouvido falar constantemente de inflação. Mas afinal de contas, o que é inflação? Como ela afeta o nosso dia a dia? Ela é prejudicial? E, acima de tudo, o que é essa tal dessa estagflação que tanto tem se falado nos últimos tempos? Então vem comigo que nesse vídeo eu vou te mostrar tudo que você precisa saber sobre o fantasma da inflação. Em termos bem gerais, a inflação é a subida de preços. E isso acontece naturalmente, é um movimento natural da economia. Mas a partir do momento que essa inflação se torna descontrolada, ela passa a ser um dos principais problemas econômicos que a gente pode enfrentar, porque ela corrói o poder de compra do consumidor. E por outro lado, à medida que a inflação aumenta e que os custos de produção aumentam, as empresas não conseguem repassar todo esse aumento para os consumidores, o que diminui o lucro das empresas. Ou seja, a inflação ela atua de maneira negativa nas duas pontas da lança, fazendo com que cada vez mais o dinheiro em circulação seja menor e a capacidade de desenvolvimento de um país diminua. Diversos países ao longo da história já passaram por crises inflacionárias muito fortes, principalmente devido a um desajuste econômico local. É o caso do Brasil nos anos 80, início da década de 90, é o caso que a Venezuela vem enfrentando nos últimos anos, ou até mesmo a Argentina vem enfrentando nos últimos anos. Por exemplo, a inflação acumulada na Argentina ela já está na casa de 55,5% nesse ano de 2022. Mas o que diferencia o momento inflacionário que nós estamos vivendo agora de outros que já passaram é que dessa vez a inflação ela se tornou um fenômeno global. Ela está extremamente disseminada. E por que isso aconteceu? Para a gente entender melhor isso, a gente precisa voltar lá atrás, na crise do coronavírus. O que aconteceu? Quando se estourou essa questão do coronavírus, qual que foi a forma de combatê-lo? Foi através dos isolamentos, dos lockdowns, dos fechamentos de diversas cidades ao redor do mundo. E isso fez com que a economia desacelerasse, que a economia parasse em vários sentidos. Várias empresas passaram por dificuldade, os consumidores não estavam mais comprando, consumindo. E aí o que os governos ao redor do mundo fizeram? Eles lançaram estímulos econômicos. O primeiro deles é cortar taxa de juros. Todos os governos, todos os bancos centrais ao redor do mundo cortaram sua taxa de juros. O Brasil, por exemplo, chegou à sua menor taxa de juros da história. A nossa Selic chegou aqui a 2% ao ano. Estados Unidos também fez isso, União Europeia, enfim, todos os países foram cortando suas taxas de juros como forma de estimular o consumo. Na outra ponta, países desenvolvidos também começaram a injetar dinheiro na economia através da compra de títulos públicos. Isso aumenta a liquidez de mercado e faz com que gire mais dinheiro na economia. Tudo isso estimulou o consumo. Qual foi o grande problema? As cadeias de produção estavam interrompidas devido à política de lockdown. E isso fez com que, à medida que o tempo foi passando e que as pessoas começaram a retomar o consumo, que começasse a faltar produtos. As fábricas não conseguiam mais fabricar devido à falta de componentes básicos. Um caso bem claro disso é a indústria de automóveis. Eles não conseguiram mais entregar carros 0 quilômetro porque faltavam chips para os computadores de bordo. Isso fez com que o mercado de carros usados ficasse extremamente inflacionado. O preço dos carros subiu muito nesses últimos tempos. Essa falta de produtos fez com que a inflação subisse de maneira generalizada. E qual que é a forma de combater a inflação? É justamente tirando estímulos econômicos e aumentando a taxa de juros. Qual que é o problema? É que esse remédio ele pode ser um pouquinho amargo. Quando os bancos centrais sobem a taxa de juros, eles tornam o dinheiro mais caro. O financiamento se torna mais caro, tanto para o consumidor quanto para as empresas.
E isso pode causar uma estagnação econômica, ou seja, a economia pode parar de crescer. Quando a economia para de crescer e ao mesmo tempo eu não consigo controlar a inflação, surge o fenômeno que o mercado chama de estagflação. Ou seja, eu tenho uma inflação muito alta e ao mesmo tempo uma economia parada, uma economia que não cresce. E hoje essa é a grande preocupação mundial. Por um lado, os bancos centrais precisam sim tirar estímulos e aumentar a taxa de juros. O Brasil, por exemplo, foi o país que mais aumentou os juros no ano de 2021. E esse ano de 2022 ainda continua subindo sua taxa de juros para tentar conter a inflação. Mas, por outro lado, se essa subida for de uma forma muito abrupta, acontecer de uma hora para outra, ela pode fazer com que a economia pare. E aí acaba gerando outros fenômenos que a gente não quer. Por exemplo, o desemprego. É o que vem acontecendo ao redor do mundo inteiro. A grande pergunta que se faz nesse momento no mercado é: qual o momento certo para subir a taxa de juros? O Brasil já começou a subir desde o ano passado. Os países em desenvolvimento geralmente têm um medo maior de inflação porque já passaram por fenômenos inflacionários muito fortes. O Brasil, por exemplo, no final da década de 80, início da década de 90, teve uma inflação que beirava aí os 2.000% por mês. Então existe um temor muito forte. Já os países desenvolvidos, como os Estados Unidos e a própria zona do euro, eles têm um menor receio da inflação. É tanto que o Banco Central dos Estados Unidos só começou a subir juros agora. O Banco Central Europeu ainda nem começou a subir a sua taxa de juros. E o grande medo do mercado é: não está tarde demais para começar a subir essa taxa de juros? E se quando a Europa, por exemplo, começar a subir sua taxa de juros, já for tarde demais e essa inflação estiver descontrolada? A verdade é que não existe uma receita de bolo, uma fórmula pronta para saber quando ou não subir juros, e que cada país precisa encontrar o seu time para poder controlar a inflação e ao mesmo tempo não sufocar a sua economia. E é muito fácil ser engenheiro de obra pronta. Depois que tudo aconteceu, a gente fala: mas deveria ter subido antes, não poderia ter subido e etc. O fato é que hoje os bancos centrais ao redor do mundo têm uma difícil situação nas mãos, que é controlar a inflação ao mesmo tempo que eles não podem sufocar a economia dos seus países. E ao longo da história a gente vê aí quem vai estar certo, quem subiu os juros antes, quem subiu os juros depois. Mas de fato a inflação é um problema muito sério para a economia e vem tirando o sono de muita gente. Bom, pessoal, a ideia desse vídeo era essa, era só dar de fato uma visão geral sobre a inflação que a gente está vivendo nesse momento. Se ficou alguma dúvida, pode deixar aqui nos comentários. Muito obrigado e até o nosso próximo vídeo.